Está começando agora o Espiritismo Responde, seu podcast semanal de perguntas e respostas, analisando os desafios da vida, sempre à luz da doutrina espírita. Muito boa noite, estamos de volta com o podcast O Espiritismo Responde. Hoje o nosso segundo episódio nesse podcast que busca responder às questões do dia a dia, aquelas questões de vida que todos nós temos, sempre à luz da doutrina, alinhado com a ciência. Eu queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer a participação que nós tivemos em número até considerável. Foi difícil escolhermos as perguntas que nós tentaremos responder hoje. Então, eu gostaria de agradecer e pedir que você envie a sua pergunta, pode ser no chat do canal do YouTube, pode ser na DM do Instagram. Envie a sua pergunta, você pode colocar seu nome ou não, pode usar um nome fictício, mas seria interessante se colocasse pelo menos a idade, para que nós saibamos, a idade ou a cidade, para que nós saibamos o que nós vamos responder. Então, antes de iniciar o nosso programa, como é de praxe, eu convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a fim de agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, a fim de propagar, de irradiar essa luz bendita e consoladora da doutrina espírita, desta vez através das ondas da internet, que permitem chegar a todos os recônditos da Terra, a entremear as paredes daqueles lugares onde muitas vezes se faz necessário a luz divina. E como esse é um dos papéis da doutrina espírita, pedimos as bênçãos de Jesus para nos iluminar, nos abençoar e nos inspirar. Dessa forma, agradecendo sempre, damos por aberto o nosso programa de hoje, que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Direto ao ponto. No Perguntas da Semana, a sua dúvida encontra o esclarecimento da luz espírita. Vamos começar então com o nosso primeiro quadro, Direto ao Ponto, onde nós respondemos as perguntas da semana. A primeira pergunta, o ouvinte escreveu o seguinte: Olá, meu nome é Roberto, tenho 58 anos. Minha esposa faleceu há 1 ano. Esta noite, acordei sentindo uma paz imensa e com a nítida lembrança de ter conversado e abraçado ela em um jardim lindíssimo. Eu pergunto, isso foi apenas uma criação da minha mente para aliviar a dor? O Espiritismo diz que realmente podemos encontrar quem amamos enquanto dormimos. É uma pergunta bastante interessante, Roberto. Mas antes de qualquer explicação doutrinária, é muito importante reconhecer algo muito humano no que você compartilhou com a gente. A saudade de quem amamos. Quando um companheiro de vida parte para o mundo espiritual, é claro que o coração fica cheio de perguntas. É claro que sempre nós questionamos. E uma delas é exatamente essa que você fez. Será que a gente pode encontrar os nossos entes queridos? Pois bem, segundo a doutrina espírita, essa possibilidade existe. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 402, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que acontece com a alma durante o sono. A resposta é muito clara. Quando o corpo dorme, o espírito se emancipa parcialmente da matéria. Isso significa que, enquanto o corpo descansa, o espírito pode se deslocar no mundo espiritual. Eu costumo dizer que nós somos seres bidimensionais. Quando estamos em vigília, acordados como agora, nós estamos na matéria, vivendo o mundo material. Mas tão logo adormecemos, nós deixamos o corpo em repouso e vamos viver no plano espiritual. Por isso, bidimensional, porque acaba que vivemos em 2 dimensões dentro de uma encarnação. E por isso,
O sono é visto pela doutrina espírita como uma espécie de pequena liberdade da alma. Nesse estado, o de sono, os espíritos podem visitar lugares, aprender, trabalhar e também reencontrar outros espíritos com os quais possuem laços de afetos. Muitas vezes, esses encontros são tão naturais e tão vivos que deixam impressões profundas quando despertamos. Eu mesmo tenho vários exemplos desse para compartilhar. Um dos que foi mais marcante foi depois de quase um ano que eu não sonhava com meu pai, já desencarnado. Eu sonhei que eu estava numa conferência. E eu me lembro muito bem que tinha um pilar muito grande circular, algo assim como 1,5 metro de diâmetro, aqueles pilares parecidos com templos gregos, só que lisos, sem reentrâncias. E ele saiu de trás do pilar sorrindo e veio ao meu encontro. Quando eu vi que eu fiquei bastante surpreso, eu corri e abracei. Abracei, me emocionei, chorei, e eu pude sentir no sonho o calor do corpo dele, o cheiro dele, o perfume que ele usava. E aquilo me marcou tanto que eu despertei com a sensação muito gostosa. Mas existe aquela diferença entre o sonho comum e uma experiência espiritual, porque o sonho, não necessariamente, ele sempre é uma experiência espiritual. E essa diferença, ela está justamente na qualidade da lembrança e na sensação que permanece. Sonhos comuns costumam ser confusos, rapidamente se apagam, aqueles sonhos estáticos, em preto e branco. Já algumas experiências espirituais deixam uma memória muito nítida e principalmente uma sensação de paz, consolo e alegria. Você disse algo muito significativo na sua pergunta, que acordou sentindo uma paz imensa, e essa é uma pista importante. O Espiritismo nos ensina que os laços de amor verdadeiro não se rompem com a morte. Quando há afinidade, carinho e saudade sincera, é possível que durante o sono, espíritos que se amam se encontrem temporariamente no mundo espiritual. Claro que nem todo sonho é um encontro real, como eu disse. Muitos são apenas reflexos da mente ou lembranças do dia. Mas a doutrina também afirma que em diversas ocasiões esses encontros, essas visitas, elas acontecem de fato. E há um detalhe muito bonito nisso tudo. Mesmo que a lembrança, ao despertar, ela seja parcial, mesmo que depois de um tempo esqueçamos parte do encontro, ele pode ter sido real e benéfico. E muitas vezes nós voltamos dessas experiências espirituais mais tranquilos, mais fortalecidos, sem saber exatamente por quê. E muitas vezes trazendo lições, aprendizados. Portanto, Roberto, talvez o mais importante não seja provar racionalmente se foi um encontro literal ou não. O mais importante, no meu entendimento, é perceber o efeito que isso produziu em você, a transformação que isso trouxe. Se o resultado foi paz, consolo, esperança, então essa experiência já cumpriu o seu papel profundamente espiritual. Porque à luz da doutrina espírita, a morte não separa os que realmente se amam. Ela apenas muda a forma do reencontro. A nossa segunda pergunta, ela foi enviada por uma profissional que aparentemente está assim, bastante esgotada. Ela escreveu: Oi, aqui é a Camila. Tenho 22 anos e trabalho em um escritório onde o clima é sempre pesado. Parece que o ar é denso e saio de lá com dor de cabeça todos os dias. O Espiritismo explica como as energias e pensamentos das pessoas ao redor podem nos afetar fisicamente, como se fosse um campo magnético, e olha que interessante. Ela falou o termo certo, como se fosse um campo magnético. E é. Nós vamos embasar essa resposta no livro A Gênese, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, itens 16 a 18. Pois bem, Camila, muitas pessoas descrevem exatamente essa sensação que você relatou. Entrar em um ambiente e perceber que o clima parece pesado, como se o ar estivesse carregado. O Espiritismo realmente oferece uma explicação bastante interessante e sui generis disso. Em A Gênese, de Allan Kardec,
Especialmente no capítulo 14, itens 16 a 18, como eu havia dito, encontramos o estudo sobre os chamados fluidos espirituais. Segundo a doutrina, o pensamento não é apenas algo abstrato. Ele possui uma natureza energética e atua sobre esses fluidos que envolve todos nós. É como se estivéssemos mergulhados em uma grande piscina, um grande oceano, melhor dizendo, de energias criadas pelos pensamentos, que são energias eletromagnéticas. Kardec explica que o pensamento do espírito age sobre os fluidos espirituais da mesma forma que a mão age sobre o ar ou sobre um líquido, colocando-os em movimento e modificando as suas propriedades. Em outras palavras, aquilo que pensamos e sentimos altera um ambiente fluídico ao nosso redor. E nós podemos aprofundar mais quando André Luiz fala das formas pensamento. Mas isso é coisa para que a gente discuta no outro momento. Voltando então, quando várias pessoas estão reunidas em um mesmo local, como por exemplo no seu caso em um escritório, cada uma contribui com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus estados íntimos. Se predomina irritação, estresse, competição excessiva, pessimismo ou até ansiedade, esses sentimentos acabam impregnando o ambiente com vibrações mais densas. É como se o espaço ficasse saturado dessas energias emocionais. Para que você entenda, é como se houvesse ali dentro uma espécie de poluição onde todos respiram aquela poluição. Aquele ar poluído, naturalmente, vai trazer problemas de saúde. E o próprio Kardec usa uma comparação muito interessante. Ele diz que os fluidos espirituais formam uma espécie de atmosfera invisível, que envolve as pessoas e os lugares, como eu acabei de dizer. Assim como o ar pode estar leve e agradável, ele pode estar pesado e sufocante. Essa atmosfera fluídica também pode se tornar mais harmoniosa ou mais perturbadora. E nós somos sensíveis a isso, independente do grau de mediunidade. Algumas pessoas percebem pouco, acostumam-se, outras percebem bastante. Quem tem maior sensibilidade espiritual ou emocional pode sentir esse impacto de forma muito mais clara através de cansaço, dor de cabeça, irritação ou sensação de esgotamento ao permanecer em certos ambientes, como você mesmo disse, porque nós somos seres materiais. Embora os pensamentos sejam uma energia eletromagnética, ela age no nosso corpo da mesma maneira que se nós respirarmos um ar poluído, esse ar poluído vai fazer mal aos nossos pulmões e naturalmente a todo o nosso sistema respiratório. Mas há também um aspecto bastante importante que a gente precisa compreender nessa explicação. Se os pensamentos negativos podem tornar um ambiente pesado, os pensamentos elevados também podem transformá-lo. A calma, a paciência, a prece silenciosa, a boa intenção e a postura interior de equilíbrio ajudam a modificar gradualmente essa atmosfera. Ou seja, nós não somos apenas vítima do ambiente, também somos agentes que podem influenciá-lo. Por isso, muitas vezes, uma atitude simples, como fazer uma pequena prece antes de iniciar o trabalho, fazer uma pequena prece durante o trabalho, quando sentirmos um ambiente pesado, manter pensamentos mais serenos, cultivar sentimentos de compreensão, tentando buscar entender que aquelas pessoas estão daquele jeito, porque com toda certeza estão com algum tipo de problema. Isso tudo contribui para mudar a qualidade espiritual do lugar. A doutrina espírita, portanto, nos mostra que pensamentos são forças reais. Eles constroem ou perturbam os ambientes. E quando escolhemos vibrar de forma mais equilibrada, não apenas nos protegemos melhor, mas também ajudamos a tornar o mundo ao nosso redor um pouco mais leve. E para finalizar, é bom que se diga que isso vale para o trabalho, para o nosso lar, em qualquer ambiente que nós estivermos. Vamos agora para a nossa próxima, a terceira pergunta. O ouvinte escreve: podem me chamar de Marcos. Tenho ouvido vozes e tido intuições muito fortes. Fui a um psiquiatra e a um centro espírita.
Como a doutrina espírita e a psicologia diferenciam o que é o desabrochar de uma mediunidade do que pode ser o início de um quadro de transtorno mental? É uma pergunta bastante interessante que nós precisamos recorrer ao que eu chamo de Bíblia da Mediunidade, o Livro dos Médiuns. Mais precisamente no capítulo 18, intitulado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. E também no Livro dos Espíritos, na questão 455. Pois bem, Marcos, essa é uma pergunta muito importante, muito atual, porque muitas pessoas vivem exatamente essa dúvida. Quando alguém começa a perceber vozes, intuições muito fortes ou percepções incomuns, surge a pergunta se isso é mediunidade ou pode ser um problema de saúde mental. A doutrina espírita trata esse assunto com bastante equilíbrio. Em O Livro dos Médiuns, como eu intitulei antes, no capítulo 18, Kardec alerta que a mediunidade, quando mal compreendida ou mal conduzida, pode trazer inconvenientes e até perturbações. Por isso, ele sempre orienta que o fenômeno seja analisado com prudência, sem precipitação e sem entusiasmo exagerado. Já em O Livro dos Espíritos, na questão 455, os espíritos afirmam que certos distúrbios podem ser agravados pela influência espiritual, mas isso não significa que todos os problemas mentais têm origem espiritual. Isso explica que os nossos pensamentos podem atrair esses espíritos por afinidade e a presença deles agravar o nosso estado. E aqui está um ponto essencial. O Espiritismo nunca propõe substituir medicina ou psicologia. Pelo contrário, Kardec sempre defendeu o uso da razão e do conhecimento científico para analisar cada situação, para analisar cada caso. A diferença, em geral, está em alguns sinais importantes. Na mediunidade equilibrada, a pessoa costuma manter o senso crítico, a consciência de si mesma e o controle da sua vida cotidiana. As percepções espirituais surgem de forma relativamente organizada, muitas vezes em momentos específicos, como em ambientes de oração, de estudo ou de meditação, de prece, que seja até no lar. Já os transtornos psiquiátricos, frequentemente há perda de controle sobre os pensamentos, grande sofrimento psíquico, confusão de identidade, medo constante ou ainda dificuldade de distinguir o que é realidade do que é percepção interna. Mas a verdade é que muitas vezes essas áreas podem se misturar. Alguns quadros espirituais, como processos obsessivos, podem intensificar fragilidades psicológicas já existentes. Por isso, diversos autores espirituais confiáveis, como Manuel Filomeno de Miranda, nas obras psicografadas pelo nosso Divaldo Franco, explicam que o tratamento ideal muitas vezes precisa ser integrado, ou seja, sempre acompanhamento médico, psiquiátrico ou psicológico e quando isso for necessário naturalmente. Ao mesmo tempo, o apoio espiritual independente da sua religião, como, por exemplo, oração, passes, estudo e principalmente a reforma íntima. Essas duas abordagens, elas não competem entre si, elas se complementam. Por isso, Marcos, a atitude mais saudável é exatamente a que você já tomou. Buscar orientação médica e também orientação espiritual séria. É importante que frise essa palavra, séria. O Espiritismo ensina que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, mas também ensina que a saúde mental é um valor fundamental. Quando ciência e espiritualidade caminham juntas, o objetivo é sempre o mesmo: ajudar a pessoa a encontrar o equilíbrio, a lucidez e a paz interior. Nós vamos agora para a nossa quarta pergunta, que a ouvinte escreve: Olá, meu nome é Juliana. Acabei de ter o meu primeiro bebê. Às vezes, olho para ele e me pergunto, se já fomos adultos em outras vidas e aprendemos tantas coisas, por que a reencarnação exige que a gente esqueça tudo e comece do zero, sem nem saber falar ou andar? É uma pergunta bastante interessante. E nós vamos embasar a resposta em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 11.
esquecimento do passado. E também em O Livro dos Espíritos, nas questões 392 até a 399. Juliana, essa é uma pergunta muito bonita, inclusive. E muitos pais e mães fazem exatamente essa reflexão ao olhar para o seu bebê. A doutrina espírita explica que, de fato, aquela criança que chega ao mundo não é um espírito criado naquele momento, como creem os nossos irmãos de outras religiões. Ela já viveu outras experiências, já teve outras existências e traz consigo uma grande e longa história espiritual. É a famosa frase de Kardec: é um espírito velho em um corpo novo. E quando se olha para uma condição dessa, surge a pergunta: por que esquecemos tudo? Por que começar do zero aprendendo a caminhar, falar, se nós já tivemos essas experiências antes? Bem, em O Livro dos Espíritos, entre as questões 392 e 399, Allan Kardec pergunta justamente sobre o esquecimento do passado. Os espíritos respondem de que esse esquecimento é uma providência muito sábia da própria natureza. Se lembrássemos claramente de todas as nossas vidas anteriores, isso poderia gerar enormes dificuldades para a nossa existência. Imagina, por exemplo, Juliana, lembrar de conflitos, mágoas, injustiças, coisas que aconteceram em outras vidas e que envolvem pessoas que hoje convivem conosco como familiares, amigos ou colegas, como o seu próprio bebê, talvez. Muitas vezes, aqueles que hoje são nossos pais, nossos filhos ou companheiros podem ter sido em outras existências pessoas com quem tivemos relações difíceis, porque esse é um dos propósitos da família. Deus permite com que crie-se núcleos coesos de espíritos que já viveram antes com amor, que têm laços de afinidade, para nascer ali os piores inimigos. E o esquecimento funciona exatamente como um véu de misericórdia, como uma oportunidade de recomeço. Esse véu, portanto, permite que recomecemos com mais liberdade emocional, sem carregar conscientemente as feridas do passado. E assim podemos reconstruir laços, reparar erros, desenvolver novos afetos sem o peso constante das lembranças antigas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, Kardec reforça exatamente essa ideia. O esquecimento temporário das vidas passadas não impede o progresso do espírito, porque aquilo que aprendemos permanece gravado em nós de forma profunda. Mesmo sem lembrar conscientemente, trazemos tendências, inclinações, facilidades e também desafios que são resultados do que nós vivemos antes, porque nada que aprendemos nós perdemos, a não ser que o esquecimento temporário faça parte da nossa programação espiritual, da nossa programação reencarnatória. É por isso que vemos crianças muito pequenas demonstrando traços de personalidade bem definidos, talentos inesperados ou ainda sensibilidades especiais. E hoje, no mundo da internet, está cada vez mais comum vídeos de crianças em tenra idade tocando piano de memória de uma maneira extraordinária. Na verdade, isso mostra que elas não estão começando do zero. Elas estão apenas iniciando um novo capítulo. Quanto ao fato do bebê precisar reaprender a falar, andar, a se desenvolver fisicamente, isso acontece porque o espírito precisa se adaptar ao novo corpo, a um novo cérebro, a um novo ambiente. É como um músico experiente que recebe um instrumento novo. O talento continua existindo, mas se ele precisa se ajustar ao instrumento para expressá-lo novamente, ele o fará com aprendizado. Por isso, Juliana, quando você olha para o seu bebê, você está vendo um espírito antigo que retorna à Terra para continuar a sua jornada de aprendizado. E talvez a beleza maior da reencarnação esteja exatamente nisso. A vida sempre nos oferecendo a chance de recomeçar com novas oportunidades de amar, crescer e evoluir. Agora vamos para a nossa quinta e última pergunta desse quadro.
O ouvinte escreve o seguinte: muito boa noite, eu sou o Carlos. Gostaria de dizer que passei por uma cirurgia difícil e muitas pessoas oraram por mim. Eu senti uma melhora muito rápida, que até os médicos estranharam. A minha dúvida é: a prece atua de forma física em nosso corpo ou é apenas um conforto emocional? Nós vamos embasar então essas respostas em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e Obtereis, nos itens 9 a 15, intitulados Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Pois bem, Carlos, antes de tudo, é muito bonito perceber que, em um momento difícil da vida, você esteve cercado por pessoas que oraram por você. A prece, na visão espírita, não é apenas uma tradição religiosa ou um gesto simbólico. Ela é considerada uma força real, e você é uma prova disso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Allan Kardec explica que a prece é uma forma de transmissão de pensamento. Quando alguém ora, esse pensamento se projeta e entra em sintonia com o mundo espiritual. Isso acontece porque o pensamento, segundo a doutrina espírita, possui natureza energética e atua sobre os chamados fluidos espirituais, como nós já comentamos aqui hoje. Quando várias pessoas se unem em oração por alguém, elas formam uma corrente de pensamentos e sentimentos positivos. Essa corrente atrai a assistência dos espíritos benevolentes que sempre atuam espiritualmente sobre a pessoa que está sendo beneficiada pela prece. E como isso pode influenciar no corpo? Muito simples. A doutrina ensina que entre o espírito e o corpo físico existe um corpo semimaterial que Kardec intitulou como perispírito, que é uma espécie de campo intermediário, um corpo intermediário, um envoltório espiritual que liga a mente ao organismo. Quando os bons espíritos auxiliam através de fluidos mais harmoniosos, esses recursos espirituais podem atuar primeiro no perispírito e, a partir dele, repercutir no corpo físico. Isso explica por que hoje nós não vemos mais cirurgias espirituais com cortes, como há um tempo atrás. Àquela época, elas aconteciam pela necessidade de mostrar algo diferente. Mas como ela não é feita no corpo físico, mas sim no corpo perispiritual, dispensa totalmente essas incisões e os espíritos agem no nosso campo energético. É como se houvesse uma espécie de reorganização energética que favorece os processos naturais de recuperação. Isso não significa que a prece substitua o tratamento médico. A doutrina espírita é muito clara ao valorizar a medicina e o conhecimento científico. O médico trata do corpo com os recursos da ciência, enquanto a prece ela pode contribuir com o apoio espiritual que fortalece o organismo e o ânimo do paciente. Além disso, existem também os fatores psicológicos muito importantes. Um deles é quando a pessoa se sente amparada, querida e envolvida por pensamentos de carinho e esperança. Isso fortalece a confiança, diminui o medo e melhora o estado emocional. E sabemos hoje, inclusive pela própria medicina, que o estado emocional influencia diretamente os processos de recuperação do corpo. Portanto, Carlos, à luz do Espiritismo, a prece pode atuar em 2 níveis ao mesmo tempo. Ela conforta o coração e fortalece a mente, mas também pode mobilizar recursos espirituais que auxiliam na recuperação. Talvez por isso, muitas pessoas em momentos difíceis da vida descobrem na oração não apenas um consolo, mas também uma fonte profunda de força e renovação. Nós vamos agora para o nosso próximo quadro. Mergulhando na base. O que Kardec nos ensina? A atualidade explicada através das obras fundamentais da codificação. Vamos começar então agora o nosso segundo quadro. O que Kardec nos ensina? Hoje nós vamos falar sobre a fé que resiste ao sofrimento. Ela está embasada na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta:
qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Pois bem, quando nós falamos de fé, muitas pessoas imaginam um sentimento que existe apenas quando tudo está bem. Mas a doutrina espírita nos convida a compreender algo bem mais profundo. A fé verdadeira não é aquela que surge apenas nos momentos de tranquilidade. Ela se revela principalmente quando atravessamos o sofrimento. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual seria o meio mais eficaz de resistirmos ao mal e nos melhorarmos durante a vida. E a resposta ela é inspirada no ensinamento de Santo Agostinho, aponta para algo muito prático, o autoconhecimento. Examinar a própria consciência, refletir sobre os próprios pensamentos, perguntar a si mesmo ao final do dia se fizemos o bem que poderíamos ter feito. Isso tudo pode parecer curioso, mas uma pergunta sobre o combate ao mal deve conduzir a uma reflexão interior. E é justamente aí que nasce a fé madura, porque a fé espírita não é uma crença cega. Ela é uma confiança construída pela compreensão das leis divinas. Quando entendemos que somos espíritos imortais, que a existência atual é apenas um capítulo da nossa jornada, que cada experiência tem valor educativo e vivenciamos isso no nosso dia a dia, o sofrimento começa a ganhar outro significado. Isso não quer dizer que a dor desapareça, que ninguém que esteja sofrendo precise fingir serenidade, mas a fé muda a forma como atravessamos a dor. Sem a fé, o sofrimento parece absurdo, parece injustiça, parece abandono, daí surge a revolta contra Deus. Com a fé raciocinada, o sofrimento passa a ser compreendido como experiência de transformação. Não estamos dizendo que toda dor é punição, nem que tudo acontece por causa de erros do passado. O próprio Espiritismo nos alerta para esse equívoco, pois ele assevera que muitas dificuldades fazem parte das provas naturais da existência e outras, eu diria que a maioria, são consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, principalmente aqueles atos impensados, movidos pelo impulso. Outras ainda são desafios que ajudam o espírito a desenvolver virtudes que talvez não surgissem em circunstâncias confortáveis. Sabe aquele ditado que é o mar revolto que faz um bom marinheiro? É mais ou menos por aí. O que a fé espírita, então, nos oferece não é uma explicação simplista, é uma visão bem mais ampla da vida. Quando ampliamos o horizonte da existência para além de uma única encarnação, percebemos que a justiça divina não opera apenas no curto prazo. Ela atua em um processo contínuo de educação da alma. E é exatamente nesse ponto que a fé e o sofrimento se encontram. O sofrimento nos convida a olhar para dentro, a revisar valores, descobrir forças que nem nós imaginávamos possuir. Quantas pessoas encontram sentido para a vida depois de atravessar grandes dificuldades? Quantas pessoas desenvolvem empatia, sensibilidade, maturidade justamente depois de experiências dolorosas? Quantas pessoas se tornam mais mansas, mais agradáveis? Isso não significa que devamos buscar o sofrimento, mas significa que quando ele chega, ele pode ser transformado. A fé, nesse contexto, não é fuga da realidade. É uma lente que nos permite enxergar a realidade com mais profundidade. Ela nos lembra que a vida não é um acidente cósmico. Não estamos abandonados em um universo sem sentido. Existe inteligência nas leis que regem a existência. Existe finalidade no progresso do espírito. E talvez o maior ensinamento de Kardec sobre a fé seja esse. A fé verdadeira não nasce da ausência de perguntas. Ela nasce justamente da coragem de perguntar, de estudar, de refletir e principalmente de compreender. Não é fé contra a razão, é fé iluminada pela razão. Quando essa fé amadurece dentro de nós, o sofrimento não desaparece completamente, mas ele deixa de ser desespero. Ele se transforma em caminho. Talvez por isso,
O Espiritismo não nos pergunte apenas porque sofremos. Ele nos convida a fazer uma pergunta muito mais transformadora. O que essa experiência pode ensinar a mim? E quando essa pergunta nasce dentro da consciência, a fé deixa de ser apenas crença. Ela se torna força para continuar caminhando. Nós vamos agora então para o nosso terceiro e último bloco. Vivência do cotidiano, onde a doutrina toca a vida real. Casos, exemplos e o espiritismo aplicado ao nosso dia a dia. Bom, estamos entrando no nosso terceiro e último bloco, intitulado Vivências do Cotidiano. E aqui eu queria contar rapidamente uma história que eu presenciei e que foi, além de emocionante, uma base moral que eu adquiri naquele momento, um aprendizado muito profundo. Uma certa feita que eu havia ido com meu pai no sanatório pela manhã, eu deveria ter ido meus 15 anos no máximo, e em determinado momento ele foi chamado até a recepção, e eu fui fazer outras coisas e depois desci para encontrá-lo. Quando eu cheguei lá, ele estava conversando com uma senhora. Era uma mulher já talvez aí por volta dos seus 55 a 60 anos, mas que aparentava muito mais. Estava alquebrada, com olhar, embora sereno, transmitia bastante dor. Ela tinha uma postura assim um pouco arqueada, características de pessoas que muitas vezes vivem angústias muito severas ou depressão. E embora ela demonstrava preocupação e tristeza, ela conversava de maneira serena e firme. E quando eu me aproximei, eu pude ouvir quando ela pedia ao meu pai para cuidar bem do filho dela que estava internado no sanatório. Ela falava assim: seu Eudes, o senhor precisa me garantir que meu filho vai sair daqui curado, porque ele é a minha última coisa nessa vida. Ele é o maior valor que eu tenho. E se eu perdê-lo, eu não sei o que vai acontecer, porque eu já perdi tanta coisa. Há mais ou menos 5 anos, meu marido falece em um acidente totalmente inesperado. Ficamos na vida com muitas dificuldades, com muito problema. Era eu e 2 crianças pequenas. O Jacques, que é esse que está internado, e o Maurílio, que era o mais novo. Depois de mais ou menos 1 ano que o meu marido se foi, o mais novinho adoeceu, teve uma pneumonia muito forte e morreu também. Ficamos eu e o meu filho mais velho. Eu precisava trabalhar, ele era muito novo na época, foi aquela dificuldade toda. 2 anos depois, mais ou menos, nós tivemos que vender a nossa pequena casinha, porque nós tínhamos tantas dívidas, passávamos quase que dificuldades diárias, e não tendo mais solução, nós vendemos a casinha e fomos morar de aluguel. E depois de um tempo, meu filho mais velho apresentou essa loucura, ela estava falando da obsessão, que o trouxe para cá. Portanto, seu Eudes, eu preciso lutar bastante para que ele saia daqui bem, para que a gente possa seguir a nossa vida. E aí, nesse momento, o enfermeiro que participava da conversa fez uma pergunta dentro do entendimento dele. Falou assim: minha senhora, depois disso tudo o que aconteceu, depois disso tudo que a senhora passou, não restou nenhuma revolta contra Deus? Ela ficou em silêncio alguns segundos, pensando, e depois ela respondeu de forma que eu nunca esqueci. Ela disse assim: olha, eu não entendo tudo o que aconteceu comigo, mas eu tenho comigo a convicção que Deus nunca me abandonou.
Porque mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos momentos de desespero, sempre aparecia alguém para me trazer uma mão, para me trazer uma palavra de consolo, um gesto de carinho, um apoio. A dor veio, mas a minha fé nunca foi embora. E naquele momento eu percebi algo assim muito profundo. A fé daquela mulher, como nós estávamos falando antes, ela não nasceu porque a vida tinha sido difícil. Ela existia justamente porque a vida tinha sido difícil, o que faz diferença. E qual seria a explicação psicológico-espiritual disso? Bem, a psicologia contemporânea fala de algo chamado resiliência. É a capacidade de que algumas pessoas desenvolvem de atravessar experiências extremamente dolorosas e ainda assim reconstruir um sentido para a vida. Curiosamente, muitos estudos mostram que a espiritualidade é um dos fatores que mais fortalecem essa capacidade. Quando a pessoa acredita que a vida tem propósito, mesmo quando não compreende completamente os acontecimentos, ela encontra forças para continuar caminhando. E na minha última palestra, que está aqui no site do Sintonia no Bem, eu comentei exatamente sobre isso. Se você tiver curiosidade, é só buscar lá Carvalho Filho, Em Busca de um Sentido para a Vida. Porque a doutrina espírita, ela aprofunda ainda mais essa compreensão. Para o espiritismo, a existência não se resume apenas em uma única existência. Somos espíritos imortais em processos de aprendizado. E isso não elimina a dor, mas amplia o horizonte. A fé nesse contexto não é acreditar que nada difícil vai nos acontecer, mas confiar que nenhuma experiência é inútil. A nossa mentora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela afirma: a dor, quando compreendida, transforma-se em instrumento de iluminação interior. O sofrimento, quando aceito com dignidade, torna-se caminho de crescimento espiritual. E essa visão não romantiza o sofrimento. Ela apenas mostra que ele pode ser transformado. A fé impede as tempestades da vida, mas pode impedir que o coração naufrague. E aqui nós podemos fazer uma ponte com a psicologia, quando lembramos que Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que levamos para o sono o que cultivamos no dia a dia. A psicologia nos ensina que não podemos fugir de nós mesmos, nem mesmo dormindo. Nossas escolhas diárias moldam não só a nossa saúde mental, como a nossa realidade espiritual. E, para finalizar, a nossa proposta prática dessa semana é que, durante a semana, façamos um exercício simples, mas profundo. Quando enfrentar alguma dificuldade, ela pode ser pequena ou grande, experimente fazer uma pausa interior e perguntar para si mesmo: o que essa experiência pode estar tentando me ensinar? Não é uma pergunta de resignação passiva, é uma pergunta de crescimento. Às vezes, a resposta vai vir bem rápido, outras vezes depois de um tempo. Mas esse tipo de reflexão muda completamente nossa postura diante das dificuldades. Em vez apenas de sofrer, começamos a aprender. Portanto, a fé que o Espiritismo nos convida a desenvolver não é a fé que espera uma vida sem desafios. É a fé que nos sustenta quando os desafios chegam. É a fé que nos lembra que não estamos sozinhos, que existe sentido na caminhada e que mesmo quando ainda não conseguimos compreender tudo, a vida continua sendo um processo de educação da alma. Agora, com os corações mais asserenados e eu espero mais tranquilos, vamos nos preparar para a nossa prece final. Rogamos a Jesus as bênçãos para o dia que se transcorre, para essa noite que se abre, agradecendo a oportunidade de aprendizado e rogando que durante o sono, enquanto os nossos corpos repousam no leito, que possamos ser guindados pelos bons amigos espirituais para aqueles lugares de trabalho, de estudo, de aprendizado,
E que ao retornar aos nossos corpos, possamos trazer conosco, na lembrança, as lições, o aprendizado, e assim colocarmos em prática durante o nosso dia. Que Jesus possa iluminar o nosso resto de semana, e muito obrigado pela presença de todos, e que assim seja.